Senhor Pastor Alexandre. Pai do Senhor, Pastor Nildo, Pai do Senhor a todos os irmãos, como é que tá chegando aí a imagem, o áudio, tá tudo ok? Perfeito, pastor. Perfeito, perfeito, em nome do Senhor Jesus. Vou ver aqui só o posicionamento aqui do celular. Assim Eu fica acho que melhor, aqui pastor. tá perfeito. Aqui para mim tá perfeito aqui. Tá bom? Tá. Bem, Essas webcam engordam a gente um pouco, mas dá pra gente, né? pois mesmo. Pastor, é uma satisfação ter o senhor aqui, em nome do Senhor Jesus. Muita gente aí ao longo da semana aí, quando eu fiz o cartaz, o senhor ia estar aqui, comentou. Tá aí Adriano Reis aí, tá também ajudando a gente Adriano, nesse projeto, né? amém, Eu falei com Adrianinho. ele, a alegria foi muito grande, né? Ele rapidamente ele fez aí um cartaz aí, eu fiz um cartaz, quando ele mandou o dele, eu me senti humilhado. Adriano é uma capacidade. É bom que os filhos saibam melhor do que os pais, né? É verdade, é verdade. Toda vez que eu falava com ele, dizia assim, não, meu pai, é meu pai, é meu pai. E graças a Deus, né? É um menino de Deus aí, um obreiro de Deus aí, com certeza aí. E nessa nova etapa, pastor, está nos Estados Unidos, não é isso? Isso, amém, pastor Nildo. Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui nesse momento, agradecer ao Senhor pela honra do convite, né? Para nós é uma alegria estar podendo compartilhar com o senhor e com todos os irmãos de experiências, né, de testemunhos, de alguns posicionamentos, de algumas novas experiências depois de 1 ano e meio vivendo aqui na América. E eu sempre digo que eu sempre nas lives dou essa breve explicação, e às vezes pode se perguntar por que fazer missões nos Estados Unidos, né? E os É, Estados Unidos, pelo menos a parte que eu conheço, e não é diferente de outros lugares, nós estamos num caldeirão multicultural. Aqui a Flórida é um lugar de muitas culturas juntos, e nós temos aprendido muito no campo missionário transcultural. amém, pastor. Amém. Tá E chegando nessa gente aí de Alagoas, ó, irmão Caetano Lourenço e a irmã Valdete Lourenço, amigos nossos lá de Alagoas, presbítero Caetano, a esposa, estão entrando aí. amém. Nós temos aí Campina Grande aí, até o prezado momento aí, Campina Grande, Ceará. Irmã Socorro também lá do Horto Verde aí, também tá ligado aí, ó. Não, o Senhor Jesus é Amém, meu conosco. socorro, meu Nildo, Pai do Senhor para todos os irmãos. Amém. Pessoal de Alagoas Deus entrando. abençoe. É. Irmão Irmãos Geadécio puderem aí, toda a sua identificar, é bom, né, família aí. irmão? Pastor Nildo, o pessoal puder dizer de onde está, botar a cidade aí rapidinho, é bom, né? É só identificar. Isso. Os Estamos aqui irmãos às vão suas entrando, ordens. quiser colocar a cidade aí para a gente saber, a gente já vai agradecendo. Dentro dessa área de missões, pastor, durante a sua vida inteira foi missões, né? Eu me lembro daquele momento bastante difícil, quando lá na Serra lá teve a explosão lá da barragem lá de Cocal da Algodões. Estação, né? Isso, É. barragem dos Algodões. Nós fomos lá, fizemos o conselho ministro lá, fez aquela rapidamente se juntou para tentar ajudar as pessoas que estavam ali precisando, carente, né, no primeiro momento. Né, e se eu não me engano, tinha um missionário seu lá que estava recém-chegado, estava com a obra lá. Né? Tivemos o privilégio de ali, vemos ali. E para a glória do Senhor, aquela tragédia foi só material, né? Exatamente, pastor Nildo, é até importante, já falando aqui, antes de começarmos propriamente as perguntas, e foi muito importante o senhor lembrar isso aí, que aquele trabalho o missionário fazia 20 dias que tinha sido enviado para o campo, bem novo, com a esposa, não tinha filho, hoje é pastor, ligado à Confradesse, embora porque está ali na fronteira, é pastor e Deus tem aprovado aquele trabalho de uma forma tremenda, a igreja é autônoma, e um trabalho que não tinha nenhuma igreja evangélica naquele povoado onde ele foi. Hoje ele já tem 3 templos com mais de 120 membros, pessoas ganhas para Jesus. E o senhor participou, é muito bom o senhor lembrar, o senhor participou da ação prática da implantação, porque na verdade nós fomos socorrer o missionário e as pessoas Isso, que estavam necessitadas, as pessoas não crentes que estavam
carentes, né, de tudo, de alimento, de água, de colchão. E é muito bom, por isso que é bom uma história, né? Uma É caminhada. Se eu verdade. lembrar isso aí, porque foi missões na prática, socorrendo as pessoas Isso. necessitadas. E hoje nós vemos a estabilização daquele campo missionário de uma forma tremenda. Eu acho que aquela situação lá vai retratar bastante aqui o que nós vamos comentar aqui ao longo dessa live aqui, em nome do Senhor Jesus, né? E o que eu Amém. queria já começar aqui, em nome do Senhor Jesus, já esquentar aí, sobre os desafios de pessoas voltadas para a missão hoje, né? Quais são esses desafios que nós temos para o ID, né? Será que nós temos uma juventude que está entendendo esse ID e que está preparado para fazer esse ID? Como é que o senhor consegue enxergar hoje, atualmente, a questão de missões e o futuro de missões, já dentro desse questão do desafio de pessoas para fazer missões hoje na atualidade? Amém. Pastor, o senhor foi muito feliz, direcionado pelo Espírito Santo, quando abriu o assunto do Piauí, que particularmente eu não estava lembrando agora, focado nas perguntas, lembrando desse detalhe, mas que se encaixa, como o senhor disse, plenamente com essa realidade, né? Não vou contar todo o testemunho, mas encaixar dentro da resposta. Isso. Nós cremos na atualidade da Bíblia, né? Na inspiração completa, que a Bíblia não contém, dizendo melhor, a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. E para nós arde no nosso coração de forma muito forte, acredito no coração desses irmãos que estão entrando na live, eu vi o seu estímulo em dizer todos os que amam a obra missionária. Atos 1 e 8, como todas as outras passagens bíblicas relacionadas, a Bíblia é missionária, né? É, E Atos 1 e 8 está muito presente, muito ardente no nosso coração, na nossa vida, quando Jesus disse para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aquela ordem imperativa, junto com Marcos, o ide por todo mundo e pregar o evangelho, ela continua viva para a igreja hoje. Ela continua imperativa para nós, como líderes, como pastores, né, pastores missionários, para a igreja como um todo. E o senhor falava sobre a questão da juventude. Nós vivemos hoje um tempo de desafios, e eu acredito que sempre tivemos desafios, mas na realidade que estamos vivendo hoje, nós temos diante de nós muitos desafios para o despertamento do chamado, mas nós temos também muitas oportunidades. Deus isso, nos dá oportunidades. Então, nós cremos assim, eu acredito que essa também é a sua visão, e se isso, aproxima mais ainda a volta de Jesus, e a igreja deve levantar-se para cumprir o seu ministério em missões, né? Entendendo, o senhor lembra dos congressos aí nossos de 20 anos atrás, de 15 anos é, atrás, já é a última hora, né? E nós deixamos de verdade, falar verdade. nisso. Nós vamos deixando de falar nisso. Aos poucos, a mensagem, não estou saindo da pergunta, eu vou chegar lá, mas Pode ficar à vontade, pastor. aos poucos as mensagens de autoajuda o veneno foi entrando na panela, né, de forma disfarçada e foi diluindo a mensagem da urgência da volta de Jesus e da urgência da pregação do Evangelho e da urgência e da iminência, podemos dizer assim, de que cada vida que está ao nosso lado, ou na nossa Jerusalém, ou na Judéia, ou na Samaria, ou nos confins da terra, elas estão iminentemente, a qualquer momento, partindo para uma eternidade com Deus ou sem Deus. E não Verdade. adianta nós falarmos em missões para o além-mar. Hoje eu estou aqui na América do Norte, com alguns contatos com outros países, com contatos com missionários, mas não adianta nós falarmos em missões além-mar quando esse chamado e esse despertamento tem que partir de quem está, da nossa Jerusalém, da urgência de quem está próximo a nós no coletivo, próximo a nós no trabalho, próximo a nós na vizinhança, próximo a nós na família. Então, o que eu vejo como, permita aqui,
como um dos desafios para o chamado de missões, para aquele que sente o chamado de missões, nós temos a chamada universal da igreja, que é ir de pregar o evangelho, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, mas nós temos também a convicção do chamado. Quando o senhor fala de chamado, certamente o senhor está, creio que se referindo ao jovem, aquele que é chamado a ser enviado ao campo, ou a se dispor aí ao campo missionário. E aí eu vejo que o primeiro desafio é essa convicção pessoal do chamado, né? A convicção pessoal, os sinais de Deus na vida daquele que é chamado, para ter uma convicção. Porque quando se tem uma convicção, nada vai, as dificuldades, os impedimentos, a falta de estímulo, ou a falta de apoio, ou a falta de recursos, vai desvirtuar aquele que é chamado. Porque quando ele tem a convicção do seu chamado, ele sente-se focado a cumprir as etapas necessárias, a pagar o preço em oração, em perseverança, em obediência, e ele vai vencer todas as coisas, porque aquele, como dizia o nosso querido pastor Zé Antônio dos Santos, pastor Zé Neto, de saudosa memória, né? A quem Deus chama, ele confirma. Quem Deus confirma, ele prepara. Quem Deus prepara, ele envia. Quem Deus envia, ele cuida, e de quem ele cuida, ele exige, né? Então, partindo da convicção, eu vejo que esse é o maior desafio. Essa convicção, ela não pode ser simplesmente um impulso ou uma emoção. Não. Ela tem que ser a convicção, né, de um chamado com sinais de Deus para a vida daquele que foi chamado ao. A segunda parte do desafio é a confirmação desse chamado, né? Convicção, confirmação através da liderança local, através da igreja local. Isso é muito importante dizer. Eu quero aqui dar só uma breve parênteses aqui para dizer que nós temos aqui o pastor Eliakim Rodrigues, da Assembleia de Deus de Pacajus, né? Tem uma autoridade em missões. Dá até vontade de parar para deixar o pastor Eliakim entrar para falar. É uma sumidade. Eu quero agradecer a honra do nosso pastor Eliakim ter. Depois que eu cheguei nos Estados Unidos, tive uma oportunidade de estar me aproximando mais dele. Para mim é uma honra estar com o pastor Eliakim no nosso live. Então, a partir dessa convicção, a confirmação do chamado daquele que foi chamado para missões, ela vem com a confirmação da própria igreja local e da sua liderança. Teve um pastor que me formou, que foi meu discipulador, foi muitos anos atrás, da Assembleia de Deus Montese, hoje está em São Paulo, o pastor César, ele dizia o seguinte, que quando o missionário é desaprovado pela igreja local, não tem mais o que fazer, né? Mas quando a confirmação do chamado vem através da igreja local, pode-se levantar barreiras que for. Deus, através da igreja, confirma o chamado. Porque, por exemplo, nós conhecemos aquele caso clássico, né? Do irmão que disse que tinha o chamado para ir e contou aquela visão das letras, né? E viu VPB, mas ele não fazia nada na igreja local. Ele não ia para a escola dominical, ele não ia para o ar livre, ele não ia para o evangelismo, ele não ganhava ninguém para Jesus, ele não contribuía, quer dizer, ele não era ativo na igreja local. E aí o seu pastor disse, olha, eu tenho a interpretação, né? E ele achava que era vá para a Bolívia, né? Mas esse VPB podia ser traduzido como vá plantar batata, né? Porque... Então isso parte, é um trocadilho, mas isso parte da questão da aprovação do obreiro, a confirmação do seu chamado para missões pela igreja local. Amém? E aí entra o terceiro ponto aqui, para a segunda pergunta, que é a preparação, né? A preparação. Nós vivemos um mundo multicultural, no desafio linguístico,
questão da cultura e a preparação do obreiro num curso de idioma, em estudar a cultura do, do, da comunidade ou do país em que ele vai ser enviado, o máximo de preparação necessária, e dentro desse processo de preparação, ele está envolvido e servindo, como nós já dissemos, na sua Jerusalém. Mas ele está preparado, ou disponível, disposto a ser preparado, né? Com a preparação necessária. Hoje nós temos, sempre tivemos, mas hoje a facilidade de se estudar, de se preparar. Tem aí a Missão Seita aí no Ceará, né? Poxa, ele aqui está aqui presente, tem a EMAD, tem a CEMIPA. Nós temos várias agências missionárias que trabalham em apoio à igreja local, sérias, que estão disponíveis a estar preparando ou a estar trabalhando o preparo desse jovem chamado ao campo missionário. Falar na EMAD, pastor Alexandre, eu me lembro que alguns anos atrás, há mais de 10 anos estou aqui, 10 anos geral, uns 22 anos ou 21 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de entrar em contato, até, se não me engano, era o pastor Josué, que era responsável pela EMAD, né? A Escola de Missões da Assembleia de Deus. E conseguimos trazer um núcleo aqui para Natal, lá para o Barra Vermelha, era uma congregação pequena na época, e alguém até, na época, disse assim, mas trazer um curso de missões aqui para quê? Né? Só que era justamente para preparar quem estava naquele momento, e também preparar para salvar vidas, né? Ganhar almas. E hoje nós temos o missionário Valci, tanto Valci pai como Valci filho, que estão na Espanha, foram para a Noruega e hoje estão na Espanha. Pretendo aí futuramente aí fazer uma live com eles aí. Eles falaram desse momento. Foi o primeiro momento que eles tiveram o primeiro contato com missões, assim, em termos de base de estudo sobre missões, mais aprofundado, né? E hoje está aí os frutos rendendo, né? Então, nós temos boas, quando se quer, se capacita, né? Eu acho que a igreja, a Assembleia de Deus, ela tem um grande serviço com relação à escola dominical, que eu acho que é o maior curso teológico do mundo, de preparação, né? E também quem quer se preparar, não falta recursos necessários, né? E nós temos a oportunidade hoje, graças à mídia também, de termos aí excelentes palestras, pregações voltadas para esse lado. Eu acho que também essa oportunidade aqui, isso aqui vai ficar registrado aí durante anos, né? Deus só tem abençoado, só se disponibilizar, né? Primeiro, ter o chamado, né, pastor? Não adianta também ir sem Deus enviar, porque aí o sofrimento é duplo. Exatamente, né? A convicção, né, pastor? E é interessante que aqueles que aqui estão assistindo e que vão assistir essa live, esse vídeo vai ficar registrado, que a questão do chamado, existe o chamado, como falamos no início, só relembrando, o chamado universal da igreja. Então, todos os que estão aqui assistindo, independente de ser enviado a um campo transcultural, seja em o interior do estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, dos dois estados representados por nós dois aqui, seja para uma missão entre os índios da Amazônia, entre os ribeirinhos, aqui estamos citando já alguns desafios missionários do Brasil, seja entre os quilombolas, que eu tive a oportunidade de estar, evangelizando a comunidade quilombola no sul do Piauí, seja entre os ciganos, seja missões urbanas, enfim, enviado especificamente para um campo ou para outro país, mas a igreja, ela faz missões, ela serve em missões nas suas diversas frentes, algo tão comum, tão conhecido, mas que precisa ser dito novamente. Orando, contribuindo,
cuidando, a igreja que enviadora, cuidando do enviado, do missionário que foi enviado, cuidado integral com o missionário, né? Enviando uma carta, que hoje não tem mais carta, né? Através dos e-mails, de uma mensagem do WhatsApp, de um vídeo para o missionário dizendo, olha, nós amamos a sua vida. Enfim, tudo isso, todo esse contexto do envio e do enviado, nós somos despertados a viver essa realidade. E uma coisa importante para a questão de reativar ou ativar sempre nos corações dos membros das igrejas, das ovelhas do Senhor Jesus Missões, a igreja que fazem algo muito simples, em pouco tempo, mas que pelo menos uma vez por semana, geralmente no domingo, fazem o momento missionário, que leva ali de 5 a 10 minutos e que trazem uma conscientização sobre missões e oram por um missionário. Isso é como o senhor fez nessa congregação, uma semente que vai brotar, que vai germinar, que vai trazer frutos e que certamente quando vocês começaram ali, eu não imaginaria o fruto daquela semeadura de conscientização missionária através desse curso da imagem iria gerar ou dar frutos em missionários para a Espanha, né? E a conscientização de Deus. A gente vê, eu tive, não vou falar aqui porque é pela questão de ética, até porque não tem autorização do Ministério para falar, mas eu tive um evento missionário de um ministério e eu achei muito bonito. Eles fizeram um evento com jovens e lá o evento era justamente para chamar a juventude para pensar sobre missões, sobre os desafios de missões, sobre a importância de missões. E eles queriam, na verdade, impactar ali os jovens e algumas agências que estavam ali participando desse evento já se prontificaram a cuidar do futuro desses jovens para ser os futuros missionários. E eu achei muito interessante quando um dos pastores ali, dando uma palestra lá, um jovem chegou e disse, mas o que eu devo fazer? Quais são a base para mim fazer missões, para mim ser um missionário? E ele pergunta para ele, você está estudando? Ele disse, estou. Está fazendo qual? Estou fazendo o terceiro ano do curso médio, né? Já concluindo. Disse, bom, você vai concluir, você tem alguma aptidão, você tem algum sonho na área profissional? E ele foi de ser, gosto muito da área de medicina, pronto. Você vai terminar, você vai fazer um vestibular, hoje é o Enem, né? Você vai orar a Deus, vai consultar o Senhor, você vai terminar seu curso de medicina e como médico você vai servir muito mais. E muitos ali foram impactados com aquela palavra ali, e outros disseram, não, eu já quero ir do jeito que eu estou. Disse, não é como você está preparado para ir para fazer. Porque cada lugar tem as suas necessidades, suas especificidades. Não adianta sair arrancando pau e pedra quando não vai atingir o que deveria atingir com mais facilidade. E eu fui muito impactado por isso, só pastor, muito impactado pela essa não se tem, Deus usa, Deus capacita, o dono da obra é Deus, né? Somos nós. Quantos aí Deus levantou no passado sem conhecimento nenhum, sem bagagem nenhuma, foi lá e fez. Muitos disseram para ele que era impossível fazer. E ele, por não saber que era impossível, foi lá e fez. O pastor Zé Neto, se eu não me engano, de Maceió, o saudoso pastor, ele contava muito esse testemunho de que o missionário chegou para ele e pediu autorização dele para ir para, se eu não me engano, para o Chile. E ele disse que não autorizava porque não tinha condições. E ele foi, e tempos depois veio lá buscar o pastor para ir batizar 200 pessoas que ele tinha ganhado para Jesus. A convicção que o Senhor falou. É preciso ter uma convicção da parte de Deus muito grande no seu coração
e não temer os desafios, vencer, saber que Deus é que vai abrir as portas, Deus é que vai fazer, mas continuar se preparando, estar pronto para quando Deus chamar, nós estamos prontos para servir da melhor forma possível. Amém. Pastor Nildo, me permita aqui, o senhor falando isso, eu tenho um exemplo aqui em casa, inclusive está aí nos assistindo, está aqui na sala, a minha esposa, uma Rose, o senhor conheceu. A Rose nasceu na fé, na igreja, na Assembleia de Deus em Alagoas, né? Filha de crentes da Assembleia de Deus, neta de crentes da Assembleia de Deus lá de Alagoas, família já na terceira geração. A melhor E pessoa para falar. pronto. E com 14 anos, num evento de jovens e adolescentes na Assembleia de Deus em Alagoas, já fazem alguns anos, não vou contar os anos não, né? Porque complica, já faz alguns anos. E com 14 anos, Deus usou o pastor Gesiel Gomes em um congresso em Alagoas e desafiou os jovens a entregarem as suas vidas para missões. E a irmã Rose foi à frente entregar a vida dela para missões. E Deus usou o pastor Gesiel, que pediu que a irmã Maura, sua esposa, abraçasse aquela jovem e um adolescente, 14 anos, e entregou uma profecia para ela, né, da parte de Deus, sobre o envio para o campo missionário. Passam-se os anos e Deus tirou um cearense de Fortaleza, mandou para Maceió, e fizemos missões em todo o Ceará, e hoje estamos aqui e somos vizinhos do pastor Gesiel. Ele mora aqui a 2 horas da minha casa, já me encontrei com ele aqui. Como é? Olha aí. Eu estou pegando isso dentro desse testemunho do que o senhor disse. A entrega e as confirmações, os passos, né? E dentro da questão da ida do missionário para o Chile, sem o apoio financeiro do pastor Zeneco, eu quero relembrar aqui e dizer para os que não sabem, recomendar o livro dele. Nós temos o testemunho do pastor Satírio, José Satírio, de Cúcuta, na Colômbia. Isso. O pastor Verdade. Satírio, né, eu não vou aqui contar o testemunho dele, ninguém melhor do que ele para contar, e no livro tá, ele teve a convicção do chamado, ele era co-pastor de uma igreja no interior de São Paulo, na Assembleia de Deus, e ele conversou com o seu pastor na época, se eu não me engano, o pastor Cícero Canuto de Lima, que era o presidente da Assembleia de Deus em Alagoas, antes do pastor São Paulo, antes do pastor Zé Wellington. E o pastor disse, olha, nós lhe abençoamos, mas não temos como lhe manter. E ele fez uma viagem totalmente uma aventura missionária, saindo de São Paulo, indo para Cuiabá e adentrando, né, a selva amazônica para chegar em Cúcuta, na Colômbia. E hoje, quem é o pastor Satírio hoje, uma sumidade em missões, né, presidente do Centro Cristiano, e Deus confirmou o chamado dele de forma tremenda. Mas o que eu vejo, pastor Nildo, na questão do pastor Satírio, desse missionário do Chile, do pastor Zeneco, é que no coração desses homens não havia rebeldia, não havia arrogância, não havia nenhum levante contra a sua liderança, não havia nenhuma auto-intitulação missionária. Eles foram e depois eles retornaram honrando a Deus e honrando a sua liderança, dizendo, meu pastor agora vai receber o trabalho, vai fazer o batismo, vai conhecer a igreja que o Senhor... E continuaram ligados. Quando eu conheci o pastor Satírio, quando eu conheci o pastor Satírio em 95, numa escola bíblica do Belém, em Belenzinho, São Paulo, contando um testemunho glorioso dentro dessa questão do seu chamado. Eu quero deixar a recomendação aqui para os que amam missões. Adquira o livro Missões em Cúcuta. Você vai conhecer todo o testemunho do pastor Satírio nessa questão de ir sem o sustento, não é? Então, cada caso é um caso. Nós não estamos aqui criando um modelo, né? Vá sem seu pastor, não é isso. Nós estamos contando testemunhos isolados. Cada caso é um caso. E ele pediu, me lembro, foi até na convenção da Almadene, quando ele falou isso, ele disse que o irmão chegou para ele e disse assim, pastor, então só me abençoe, eu preciso só da sua bênção. Olha a diferença. Eu preciso só da sua bênção.
Se o Senhor me abençoar, eu tenho certeza que Deus vai fazer eu prosperar. E foi, e depois voltou. Eu nunca me esqueci desse testemunho. Agora, em obediência, né? Que nem o pastor mesmo ele falou agora. Foi, mas não perdeu as suas raízes. Não, ele não foi uma divisão para se montar algo, mas foi uma submissão a Deus, a sua liderança, de pedir a bênção para que ele possa ir em paz e para que Deus confirme, né, a sua ida e o amor que ele tinha pelas almas. Foi lá e fez, né? E hoje, nos nossos dias atuais, né? Falamos aqui um pouco sobre o desafio do ir, pessoas, a juventude ou pessoas que estejam dispostas para ir. E agora vem o segundo, o Pastor, desafio do sustento. me Pode permita falar, só pastor. uma rápida observação importante nessa questão da bênção. Nós vivemos dias muito difíceis de que os princípios estão sendo quebrados, né? E, por exemplo, eu ainda, mesmo como pastor missionário aqui, cooperando com a igreja aqui na Flórida, eu ainda presido, pastor ele aqui, nós tivemos uma conversa sobre isso, o senhor sabe, todo mundo sabe que eu ainda presido a Assembleia de Deus Ágape aí no Ceará. E louvo a Deus pela vida dos nossos obreiros, da igreja. Hoje tinha um irmão perguntando para mim, pastor, como pode uma igreja com 1 ano e meio com seu pastor ausente ainda ter subordinação a esse pastor? Eu falei, não, é Deus. É Deus e a É formação dos Deus. obreiros. E isso é difícil. Mas o que eu quero dizer com isso sobre a questão da bênção? Como presidente da igreja, nossa convenção aí já tinha me dado a carta para cá, eu podia muito bem ter pego a carta e ter vindo. Eu já tinha pego a carta, tudo tranquilo. Mas antes de sair do Brasil, eu fui para um culto na igreja sede do Montese, onde o presidente da convenção é também presidente do Montese, num domingo, para receber a oração da igreja e a oração do pastor, né? Isso. E o pastor Osiris dei uma palavra, eles oraram, mas eu disse, no final do culto, eu pedi que ele orasse me abençoando. Como presidente de igreja, eu tinha total autonomia de vir sem ter que passar por lá. Mas nós fomos ensinados numa escola que tem dado certo até hoje, não é questão de médio ou de fazer, né, bajular o homem, não, mas a questão dos princípios de honra. E eu só saí do Brasil, eu viajava na segunda-feira, eu só fui para o aeroporto depois que eu recebi a oração do meu líder, do presidente da convenção. Amém. É Porque eu verdade. entendo o seguinte, que nisso há a bênção de Deus, a questão. Por isso, você chamado para a obra missionária, ande em princípio de bênção, de obediência, né? Porque você não vai perder nada com isso. Você só vai ser abençoado. É verdade, pastor. O senhor falando aí, eu me lembrei quando eu cheguei no Montese, na, na reunião que eu tive, que foi apresentado, na época o pastor Edilson, que era secretário de missões, estava à frente, e eu nunca me esqueci isso. A nossa reunião era o culto, né, com os obreiros do interior do estado, mais a reunião administrativa. Então, enquanto estava acontecendo o culto, aquela escadinha ali do Montese, eu acho que eu subi umas 10 vezes. O pastor disse, mandou me chamar e disse assim, você vai para tal lugar. Eu disse, eu vou, amém. Aí eu desci novamente, aí disse, não, pastor, mudou, o senhor vai para tal lugar, eu disse, eu vou, amém. Aí subiu novamente. Eu sei que eu subi umas 10 vezes. O pastor Edilson lembra muito bem disso, pastor Alexandre Joca, Alexandre Teixeira. Estou sendo bem disso. E na última vez que eu estava subindo, se eu não me engano, tinha um cooperador lá, pastor Smith, né? Grande homem, um dos fundadores do Montese, que ele me parou na escada e disse, pastor Nilton, eu já vi que você subir 6 vezes. O que é que está acontecendo? Aí eu disse, não, pastor, é porque falaram que eu ia para o campo, mudaram. E se você está aceitando assim, estão mudando, eu disse, não, pastor, onde me colocar, eu sei que Deus vai abençoar. Porque eu sei que os homens que estão à frente da obra são direcionados por Deus. Então eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que aonde eles colocar, Deus há de abençoar.
E dessa forma foi. Graças a Deus. Por último, Pajuçara. Aí até, se eu não me engano, o Alex trabalhava também nessa demissão, disse assim, você sabe onde é Pajuçara? É longe. Aí depois foi que eu descobri que Pajuçara fazia parte praticamente da grande fortaleza, né? E ali fomos ali, honra e glória do Senhor. Ou seja, onde Deus enviar, eu cresci com esses princípios. Esteja debaixo, não faça nada por vontade própria, com desejo próprio. É bom sempre estar debaixo da autoridade de alguém, principalmente os mais velhos, as pessoas mais experientes. Já tiveram grandes, o pastor Aziz Teixeira não se fala, não se tem palavra para falar da experiência, da grandeza do homem de Deus que ele é. Eu acredito que aonde lhe mandar, vai que Deus vai te abençoar. Ah, não tem nada lá. Deus vai fazer do nada tudo. Se você for obediente ao ídolo do Senhor. Amém. Eu não sei quantos ainda querem essa escola, né? Mas nós somos dessa escola, né? Que Deus tenha honrado. Amém. Pastor, vamos aqui o segundo assunto aqui. O desafio do sustento para missões ou para a obra missionária. Hoje, missões, eu acho que missões hoje não tem aquela grande dificuldade que teria no passado, eu acho, mas ainda tem um grande desafio ainda desse sustento desses missionários. O que é que o senhor poderia nos trazer? Amém. Bem, pastor, é o seguinte, as finanças são sempre um desafio em toda época, né? Nós vemos o apóstolo Paulo instruindo a igreja em Corinto, nós vemos Paulo usou de muita sabedoria quando diz para os irmãos em Corinto que não recebeu o salário deles. Aí alguém pega dizendo, olha, Paulo não recebia nada da igreja. Não era isso que Paulo estava dizendo. Paulo diz assim, eu não recebi salário de vocês, recebi de outras igrejas. Embora que Paulo, para receber de outras igrejas para Não é que eu ministrar a quisesse, não, vocês, foi vocês não quiseram me sustentar. e vocês não quiseram. Então, assim, não que Paulo diz lá que proveu das suas próprias mãos o seu sustento, né? Não vamos pegar textos fora do contexto. Mas por uma situação específica, Paulo fez tendas, Paulo proveu o seu sustento. Paulo diz até que proveu para ele e para outros. Isso. Mas ensina a igreja a contribuir, né? Não ata a boca do boi que debulha, ensina a questão da provisão, do sustento, do cuidado. Paulo diz à igreja de Filipenses, aos filipenses, que uma das cartas mais alegres, dizendo, olha, recebi de vocês não só o que eu... Enquanto aos Coríntios ele diz que eles não fizeram a parte deles em cuidar deles no material, aos Filipenses ele diz assim, olha, eu recebi de vocês mais do que eu precisava. Eu estou contextualizando, estou parafraseando numa linguagem mais contextualizada, eu recebi Isso. mais do que eu precisava, né? Abundou, foi abundante a provisão de vocês na minha vida. Então, vocês me deram mais do que eu precisava. Mas a questão financeira, ela vai ser sempre um desafio, mas eu aprendi na experiência missionária que quem dá a missão produz os meios. Quem deu a missão foi Deus. E ele vai sempre produzir os meios. Ele vai usar de várias situações e pessoas para prover os meios necessários para o cumprimento do chamado. Eu defendo que o missionário esteja preparado para, se necessário, trabalhar com as suas mãos e fazer tenda. Não tem problema nenhum nisso. Embora a igreja enviadora, ou a agência missionária que trabalha esse projeto junto, porque a agência missionária é só um detalhe, todas as pessoas sabem disso, ela é a base para ajudar as igrejas locais, mas nunca fora da igreja. Quem envia sempre é a igreja, né? Quem envia tem que ter a responsabilidade de cuidar, mas o missionário deve estar preparado para, se necessário, prover o seu sustento, ou prover parte do seu sustento.
Isso não tem nenhum problema quanto a isso, né? O missionário não pode ser um preguiçoso. Ele foi chamado integralmente para ganhar vidas e discipular vidas. Mas isso não quer dizer que ele não possa derramar o suor do seu rosto em Isso. situações específicas. Por exemplo, o missionário Fábio, lá do Piauí, quando houve, nós falamos lá no início da live, do rompimento da barragem, toda aquela destruição, ele ganhou a confiança das pessoas para Jesus, ganhou a confiança das pessoas e ganhou muitas pessoas para Jesus, porque ele foi para dentro das casas da destruição ajudar com sua força, com o seu suor, as pessoas a reconstruírem as suas casas. E com isso, aquelas pessoas que não conheciam Jesus disseram assim: olha, esse missionário não veio tirar o que nós temos, ele veio para nos ajudar a reconstruir nossa vida. E hoje, o pastor Fábio ganhou o terreno para, depois de, hoje que eu digo, depois de 10 anos, ganhou o terreno para fazer de forma mais ele se doou para as pessoas. Se doou. Então, a questão do sustento ela vai ser um desafio. Uma das coisas que nós vemos é que a igreja local, se ela não tiver cuidado, ela vai sempre deixando o sustento do missionário como algo que não é prioritário. O prioritário é tijolo, é cadeira, é poltrona, é ar-condicionado, nada contra isso. Contanto que a obra missionária não seja negligenciada, que a obra missionária não seja deixada de lado, né? Que o sustento e o cuidado com o missionário seja algo prioritário. Então, eu aconselho, é um aconselhamento, que dentro de um projeto, a Semipa, ela trabalha Semeadores Missionários com Paixão pelas Almas, aprendi muito com eles, eles trabalham dentro de um projeto. Um exemplo, alguém vai ser enviado para um país tal, ou para a cidade tal, ele é feito um projeto para o envio daquele missionário. E dentro daquele projeto é colocado as necessidades para o envio. Passagem, o visto, a manutenção do missionário lá, né, o cuidado, e se ora em cima daquele desafio, daquela meta, daquele objetivo, e começa a se trabalhar a questão da conscientização e o levantar de mantenedores, né, para aquele projeto. E dali Deus levanta tanto a irmã diarista, o pedreiro, né, o assalariado, como levanta irmãos que têm uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, para entrar naquele projeto. E Deus vai honrar a atitude de fé daquele projeto. Se o projeto é de Deus, não vai faltar recurso para se cumprir o propósito que Deus determinou para um chamado verdadeiro em missões. O desafio sempre vai ter. Vai chegar o momento de que chegou no limite do dia e não apareceu o recurso. Mas se o projeto é de Deus, se o chamado é de Deus, se partiu do coração de Deus e veio ao coração daquele que foi chamado, e de tudo que nós já falamos, da igreja local, da liderança local, Deus vai sempre suprir os meios necessários para que o chamado seja cumprido. Nós estamos vivendo hoje, só concluindo aqui a minha fala desse tópico, mais ainda um desafio financeiro, um desafio econômico mundial. Mas eu quero deixar uma palavra profética aqui em nome de Jesus. A obra missionária não vai parar porque o euro subiu, porque o dólar subiu, porque as bolsas de valores foram abaladas, porque a economia mundial está abalada. Não. O Deus provedor, dono do ouro e da prata, vai abrir portas, meios, né, gerar recursos para colocar na mão daqueles que amam missões para continuar abençoando a obra missionária. Porque não é obra de homens, é obra de Deus. Amém, pastor.
Amém. A igreja precisa tá despertada cada vez mais, né, para investir em missões, né? Contribuindo, Exatamente. orando, contribuindo e indo, né? Os três alicerces da missões. Tanto quem ora, como quem contribui, como quem vai, todos eles são missionários essenciais na obra de Deus, né? Eu Sem se sempre quebrar digo, um... pastor, Pode falar, pastor. desculpe, desculpe aí. Eu sempre digo, se essa questão sem quebrar o elo, é mais ou menos isso que eu ia dizer, né? Desculpe, da parte A. Isso. Eu sempre digo que o envio do missionário nessa questão do orar e do contribuir é como quem dá o suporte para alguém que vai descer num poço profundo para buscar alguém que está lá perecendo. O missionário é o que desce, mas quem segura as cordas é a oração e o sustento financeiro. Se soltarmos Verdade. uma dessas cordas, vai comprometer a missão de quem foi socorrer a alma perdida que está no fundo do poço. Então, nem eu, nem o senhor, nem quem está nos ouvindo aqui desceria num poço e deixaria as cordas nas mãos de pessoas que não fossem da nossa alta confiança. Então, não Isso. solte as cordas do missionário, né? Segure as cordas, porque os missionários sérios, chamados e por Deus e confirmados por Deus, eles estão lá descendo. Já é difícil descer num poço. Para buscar alguém que está perecendo é mais difícil ainda. E aí precisa de mãos e de braços fortes e de pessoas com alto compromisso, de fidelidade, de dizer, missionário desça, nós não vamos soltar as cordas do seu sustento na oração e na provisão financeira. Amém. Aprendi mais uma. Aprendi mais uma. Muito bom mesmo. Que Deus ajude a essas pessoas que sustentam realmente, né? Que não deixem suas forças ou desânimo, né? Deixar o missionário sozinho lá embaixo. Mas que tenha coragem suficiente para resgatar todos que estão lá embaixo. Muito bom, pastor. Por Que incrível que Deus pareça, abençoe. pastor Nilson, tem missionários embaixo do poço que cortaram as cordas, né? Que Deus levante pessoas que enviem cordas de apoio. Novos. Novos e Amém. resistentes para tirar ele lá do poço. Hoje, pastor, dentro desse assunto sobre sustento ainda da obra missionária, falando aqui para tantos irmãos que estão junto conosco, outros que vão ter a oportunidade de ver esse vídeo, né, e que vai, enquanto o Facebook estiver existindo, vai estar aí no Facebook. Qual seria a mensagem que o senhor daria para a igreja? Quando eu digo assim para a igreja, para a motivação da igreja, com relação ao sustento. Tudo que o Na senhor área, falou já na área, nos na área ajuda financeira bastante. ainda do Mas na hora sustento? do sustento. Isso. Amém. Pastor, é o seguinte, eu gosto muito de exemplos práticos. O que eu quero dizer é, a palavra de estímulo é uma palavra desafiadora. Eu nunca aprendi a ganhar dinheiro, só aprendi a ganhar almas para Jesus. Mas sempre tive Amém. o necessário para viver. E quando nós, no início da Assembleia de Deus Ágape, do início, não sei se quando o senhor conheceu, nós estávamos na garagem ainda de baixo ou já era no ponto em cima. Porque surgiu na Eu garagemzinha estava em do carro cima de um já. irmão. Hoje. Estava se mudando para cima. Estava em Hã? cima já. Pronto. Já Mas estava em lembra da cima. garagemzinha menor aí embaixo, não lembra? Me lembro. É? Pronto. Quando nós estávamos naquela garagem, hoje, eu até dizia isso hoje para o irmão, para a glória de Deus, a Assembleia de Deus Ágape tem vários templos próprios, inclusive um templo sede muito bom, né, próprio, tudo por milagre, que é fruto da semeadura missionária. E quando nós estávamos naquela garagem, a minha esposa fazia uns artesanatos em um esmilinguido de biscuit, uma massinha, né, artesanal, Isso aí. e eu vi num jornal missionário a necessidade de um missionário lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, na cidade de Comercinho, e a necessidade daquele missionário era o combustível da moto dele por mês.
E eu falei para minha esposa, nós vamos mandar os dízimos desses artesanatos aqui e vamos tirar uma oferta missionária. E nós mandamos para o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O que eu quero lhe dizer com isso? O que tem a ver com esse testemunho? É que se eu fosse olhar para a minha necessidade, era uma igreja, não era pequena não, era só um grupinho de irmãos de 8, 10 pessoas ali, que não tinha perspectiva nenhuma. Alguém disse até assim, o pastor Alexandre está na toca de um preá, que era embaixo, uma garagem de um carro do irmão. E aí, quando eu quis me entristecer, o irmão falou assim para mim, pastor, fica tranquilo, que preá e coelho produz muito. Eu falei, rapaz, sabe mesmo? Né? Boa. E aí nós mandamos, no meio do desafio financeiro, da escassez, da falta de perspectiva, não tinha nenhuma, nós fizemos um desafio. Tiramos do pouco que tínhamos e mandamos para o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, para atender o missionário Gênesis. O que Deus fez? Através dessa ação missionária, Deus foi provendo milagres, 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 nós estamos aqui. O que eu quero lhe dizer com isso? No meio dessa pandemia e no meio da dificuldade, eu quero pegar o exemplo da viúva lá que estava fazendo o bolo pequeno, fazendo o bolo e juntando os pauzinhos e disse para o profeta, nós vamos fazer esse bolo comer e morrer. Eu acho que não tem ninguém nessa situação dessa viúva aqui nos ouvindo. Mas o desafio é grande, ele existe no Brasil, a América está sofrendo com a questão econômica, mas para resumir e terminar, responder a pergunta. No meio desse desafio, eu te desafio a separar o bolo pequeno para missões. Faz um voto com a obra de Deus, faz um voto com a obra missionária, porque chegou agora os valentes dizerem, nós vamos continuar mantendo missões. Então, consagra a tua oferta mensal para missões se você não faz ainda. Identifique um projeto sério. Nós já falamos aqui em várias instituições sérias. Eu não estou aqui direcionando nenhuma delas, mas identifique Missão Ceifa, Semipa, outras instituições sérias, EMAD e outras, mas procure um projeto sério e invista na obra missionária. E no meio desse deserto, no meio dessa crise econômica mundial, nós vamos ver os milagres acontecer. Eu creio nisso. E eu estou falando com experiência própria. Né? Então, o que eu digo para a igreja, pastor, é não desanime. Continua ofertando para missões. Amém. Amém. É verdade. Então fica aí o desafio a investir. Digo que a obra missionária é um ato de amor. A oferta missionária é um ato de amor. Um ato de amor pelas almas, pela família que se dispôs a estar lá na frente de batalha, em nome do Senhor Jesus, para resgatar vidas que precisam de Cristo. Mas vamos aqui agora para os novos desafios colocados pela pandemia. Como fazer missões hoje, nesse momento que nós vivemos de isolamento e medo. Como fazer missões agora, pastor? Onde o isolamento, vou colocar aqui Rio Grande do Norte, hoje atual, o decreto da governadora do estado contemplou todos os segmentos do estado, mas deixou de fora as igrejas evangélicas nas das 5 etapas de retomada. Em nenhum momento a igreja evangélica, ou as igrejas, não só a igreja evangélica, não, as igrejas, os templos religiosos, foram contemplados na retomação das atividades. Então vivemos hoje um momento ímpar aqui no estado. No Ceará, parece que até estava a liberação de 20%, a partir de segunda mais 40%, e assim vai a medida que passa. Né? Em Pernambuco parece também a mesma coisa, 20%, a partir de segunda-feira, 40% das pessoas podem frequentar os templos, né, as suas igrejas, desde que toma as medidas cabíveis, como medição de temperatura, o álcool em gel, o uso da máscara, o afastamento social, né?
E aqui no estado do Rio Grande do Norte, infelizmente, nós tivemos esse, não sei nem como falar, mas tivemos esse desprazer de em nenhum momento ser contemplado até o fim da retomada das suas atividades, a igreja foi citada. Então, vivemos uma situação delicada. Então, vivemos esse isolamento. Digamos que foi um lockdown para as igrejas no Rio Grande do Norte. Um lockdown. Mas o desafio é fazer missões diante dessa pandemia, onde nós temos isolamento e também o medo. Porque as pessoas que vão, na verdade, frequentar, as pessoas estão, a mídia, fortemente, né, batendo nessa tecla sobre. E nós vemos que a mídia usa muito imagem de túmulos abertos, hospitais super cheios, pessoas passando mal. É a senhora de idade que não conseguiu um leito, um UTI e morreu na fila e tudo. Isso está jogando medo e as pessoas vão ficar com medo de ir até para a igreja, com medo de chegar na igreja e contrair esse vírus, né? E vir, na verdade, a ter complicações. Então a pergunta seria essa: qual o desafio agora de fazer missões no meio desse isolamento e desse medo que ora está tomando conta das pessoas? Pastor, eu vejo que é um desafio grande e nós temos que olhar para esse desafio como para todos os desafios, pedindo a Deus sabedoria, graça e estratégias, novas estratégias para alcançarmos essas pessoas. Aqui mesmo eu estou tendo a experiência de estar evangelizando pessoas aqui do condomínio através das redes sociais, e eu estou notando progresso no crescimento espiritual dessas pessoas, que quando eu não faço um trabalho por um motivo de tempo, pelas redes sociais, a pessoa já me pergunta, é católica, mas já tomou posições assim de conhecer mais a palavra, de dizer a paz do Senhor, pastor, o senhor, quando é que o senhor vai fazer a live, quando é que o senhor vai trazer aqui a palavra? Então, assim, a igreja, ela vai ser sempre vitoriosa no sentido da promessa de Jesus, nós sabemos disso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não querendo antecipar as profecias escatológicas, mas quem conhece a palavra sabe que nós estamos numa escalada de cumprimento da profecia escatológica. Quando esse desafio passar, nós sabemos que outros desafios virão. Mas a igreja, ela é sempre vitoriosa no cumprimento do seu chamado. Eu acredito que o posicionamento da liderança séria e de quem é ovelha realmente de Jesus, essa pandemia tem servido para reavaliarmos nossos posicionamentos. Eu acredito que tem acontecido reconciliações, tem acontecido um redirecionamento das nossas prioridades, quando não desvalorizando de forma nenhuma o ajuntamento do templo. Lógico, não essa é a palavra que eu estou dando, mas dizendo que nós continuamos servindo, nos reunindo e dando fruto, independente do templo, embora o desejo é muito forte de voltar para o templo. Aqui nós voltamos, mas pedimos oração, que os casos têm subido muito aqui na Flórida, no Texas e na Califórnia, se eu não me engano. Eu vi a notícia hoje. Mas nós estamos nos reunindo na quarta e no domingo, com restrições, com máscara, com todas as restrições. Mas o grande desafio que eu vejo, e que parte do equilíbrio da liderança e dos cristãos saudáveis que têm as suas raízes na palavra de Deus, a sua âncora firme da alma na palavra, é a questão psicológica, a questão emocional das pessoas. Após pandemia, vai trazer muitas feridas emocionais. Quando chegar o dia do aniversário do parente que partiu, quando chegar o Natal, quando chegar um ano de morte, então as pessoas vão estar saindo debilitadas emocionalmente. Mas nós sabemos que a palavra de Deus tem o bálsamo, o remédio, tem o consolo para levar
o verdadeiro consolo aos corações, e mais do que nunca é o tempo de nós dizermos, olha, aqui está o caminho. Ontem eu tive a oportunidade de sair para uma atividade, né, um breve lazer numa pescaria aqui, e eu disse para o moço que tinha me chamado, Eu vi eu lá os estou peixes, indo para essa eu pescaria. vi lá dos peixes. Você viu lá? Pronto, aquele rapaz que está me ajudando a tirar a rede, eu fui para a pescaria por causa dele. Aquele moço, o nome dele é Pedro. E quando terminou exatamente aquele momento, quando fomos entrar no carro, eu ministrei na vida daquele rapaz ali uma palavra falando sobre Pedro, né? Sobre por que Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens. E ali o coração dele acelerava, as lágrimas vieram aos olhos, ele não decidiu em aceitar Jesus. Mas, enfim, e eu aproveitei e mostrei para ele o contexto do que o mundo está vivendo, em breves palavras, e não perdermos a oportunidade, a urgência da pregação do Evangelho. Eu fui para aquela pescaria para pescar o Pedro, né? Continuo mantendo contato com ele, hoje já falei com ele, e Deus me deu a oportunidade de fomos comprar uma fruta, comprar num mercado hispano, numa cidadezinha do interior aqui dos Estados Unidos, na roça americana. Eu gosto tanto de roça que localizei aqui a roça americana. E aproveitei e Amém. falei para uma senhora hispana, no meu portunhol, né? É o português misturado com o espanhol. Falei para aquela É, senhora hispana sobre Jesus para ela. Então, assim, no meio dessa pandemia, no meio de todo esse desafio, a crescente densidade populacional, diversidade cultural, a diversidade linguística, a diversidade religiosa, e o grande desafio que eu vejo hoje também, pastor, é o relativismo, né? Que, isso. que entrou até no meio da igreja. E essa pandemia serviu para dizermos, opa, onde é que estão nossas raízes, nossos fundamentos? Então, Verdade. o crescente desafio de nós dizermos a igreja está viva, com o decreto ou sem decreto, né? Com o vírus avançando ou recuando, a igreja tem que manter as suas posições firmes na palavra para ser presente na vida dessa comunidade tão sofrida, desse povo tão sofrido, né? Sabemos que É alguns não verdade. vão abrir o coração, mas é um tempo de colheita, é um tempo de colheita, eu vejo isso, é um tempo de colheita e é um tempo de levarmos o bálsamo aos corações feridos, né? Aqueles que estão sem esperança e até apavorados, né? No meio dessa situação. É verdade. A igreja é o recurso, né? A igreja, acredito que já dizia uma frase bem antiga, né? É o hospital da alma, onde você vai com sua alma quebrada, e onde você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Hoje em dia, as redes sociais têm, têm feito muito, pregado a palavra, né? Uma oportunidade como essa aqui, aqui do Rio Grande do Norte, o senhor dos Estados Unidos, a gente podendo conversar sobre a obra de Deus, sobre a palavra do Senhor, as pessoas poder participar, poder estar junto conosco, ouvir, é uma bênção, mas isso não preenche aquele momento de comunhão que nós estamos na igreja. Né? Isso às vezes nos ajuda, nos auxilia, nos abre entendimento, mas nos falta aquele momento de comunhão, estamos ali na igreja, todos adorando ao Senhor. Né? Eu costumo dizer que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo, é verdade. Mas nós somos de fato igreja quando nós estamos todos em comunhão juntos. Aí nós somos de fato igreja. É a Na reunião qual congregacional da igreja, né? é, a Bíblia diz que a comunhão, o partir do pão, as orações e tudo tem em comum, a Bíblia diz que por causa disso caíram na graça do povo e multiplicava o número daqueles que aceitavam o Senhor a cada dia. Glória a Deus. Que esse amor possa estar constante, né? E possamos estar preparados o retorno. A
Acredito que muitas igrejas estão se preparando e pedindo a Deus esse momento de retornar às suas atividades normais. Amém. Bom, Pastor, Pastor Hildo, eu quero aqui só cumprimentar o nosso irmão Ailton Barros. Pode ser o irmão Ailton, tá amém, meu vizinho aqui, mora aqui a uns amém. 15 minutos, 20 minutos da minha casa, pernambucano, e está aqui nos Eita, acompanhando, viu? que Deus abençoe o irmão Ailton aí, em nome do Senhor Jesus. A Flórida ali é a região de Pântano, né, pastor? Se Um me falha a grande memória, é pântano. isso? É, tu viu lá, Isso. o jacaré estava olhando para nós ali pertinho, viu? Muito jacaré, muito. Eu acho que eu vi uma matéria sobre essa questão do que hoje tem mais jacaré do que habitante aí na região aí. E há uma preocupação com relação a isso aí, crocodilo, né? Entendeu? Jacaré é o crocodilo. Isso. Que Eu é... vou mandar o vídeo para o senhor no WhatsApp, que ele veio para pertinho ali. Muito, mas muito mesmo. Aqui é um grande pântano. Aqui tem o maior pântano, né? Aqui dos Estados Unidos é o Everglades, né? Um dos grandes pântanos do mundo. Está aqui próximo. Então a Flórida em si é um grande pântano. Muito quente, viu? Mais quente do que o Piauí. Hoje estava mais quente do que o Piauí. Então tá quente mesmo, né? É quente de Mais verdade. quente que o Piauí. Como diz um amigo meu aí no Ceará, estava quente de com força mesmo. É, me lembro que lá em Tapipoca era a terra dos três climas. Quente, mormaço pegando fogo, né? É. Aí, depois que eu conheci Sobral, eu descobri que Itapoca não chega nem perto, né? É isso mesmo. Pastor Pastor, Nascimento, pastor da Assembleia de Deus Ágape em Moraújo entrou aqui também. Pode ser o reverendo. amém. Então, Ailton, Júlia Silva também está conosco aí. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Irmão Raniel, pastor Raniel. Que Deus abençoe a sua vida, meu Pastor irmão. Em Leonel, nome de Jesus. pastor Leonel Jerônimo, lá do Quixadá também. Ó. Mantoinho, E- pastor João Gesso. Muita gente boa aí. Eita, irmão João Gesso. Pai, Senhor, pastor João Gesso. Matoinha, que Deus abençoe. Casal abençoado por Deus. Por Deus. Estou em Maracanaú, se não falha a memória. O Raniel daqui, do Rio Grande do Norte. Deixa eu ver. Irmão José. Irmão Zé Antunes esteve aqui conosco aqui também, lá de Afonso Bezerra, aqui também do interior também. E o evangelista André Rodrigues também aí. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Em nome do Senhor. Irmã Graça também. Irmã Graça, se não me engano, lá do Horto Verde. Também está conosco aí. Irmã Como é Graça é bom ovelha da Assembleia de Deus Ágape, viu? Congrega lá. como é bom aprender mais e mais com o Senhor Jesus, principalmente vendo deste homem de Deus, pastor Alexandre Joca, meu pastor presente. Aí, é bênção de Deus. Pastor, fica à vontade para as suas considerações. Amém, Eu pastor Nildo. Eu falei, quero mais uma vez lhe agradecer o carinho de todos os irmãos. Quero aproveitar o pastor Nascimento aqui, que está assistindo a live com sua família, e dizer o que eu disse no início, talvez ele não estava, né, sobre os obreiros. O pastor Nascimento é um dos vice-presidentes da Assembleia de Deus Ágape, e eu falava da fidelidade, do amor, do carinho que eles têm por nós, como nós temos por eles, e agradecer. O pastor Nascimento está numa cidade de sertão, ali perto de Coreaú, e tem feito um grande trabalho. Passou um ano em Tianguá me dando cobertura quando eu vim, depois desceu novamente para Moraújo, e a família Rosa, pastor Anderson, o sobrinho dele é pastor em Tianguá, pastor Valdemir em Chaval, agradecer, né, ao pastor Nascimento por todo o tempo de companheirismo e fidelidade, e em janeiro nós estamos chegando aí, né, para comer o baião de dois com rapadura. Glória a Deus. E amém. agradecer o carinho de todos os irmãos, pastor Eliakim, e dizer que esse momento é um momento de nós meditarmos um pouco sobre missões de forma simples, com testemunhos práticos, e dizer que vamos avante, né? Orando, contribuindo e servindo no evangelismo, na obra missionária. Não perca tempo. Ontem o irmão falou para mim, pastor, o senhor sem falar espanhol pregou para a hispana, e eu disse, meu filho, não pode perder tempo não, ela é afastada do evangelho. Tem que ganhar as vidas para Jesus. Já que eu não posso fazer grandes eventos aqui, principalmente nesse tempo, e o estilo de evangelismo aqui é outro, então vai no pessoal, né?
Então, vamos ganhar alma para Jesus, vamos orar por missões, vamos amar o missionário com a sua família, vamos contribuir em missões, né, avante na obra missionária. E lhe parabenizar pela iniciativa, né, de estar, vou dizer assim, provocando esses assuntos importantes para o cumprimento do ID. Amém, pastor. Amém, pastor. Obrigado pela receptividade, né? Obrigado por aceitar o convite, né, de estar aqui junto conosco. Eu acredito que vamos ter mais vezes, mais outras oportunidades sobre outros assuntos. Essa ideia nasceu, acho que primeiro no coração de Deus e numa conversa que eu tive com o Adrianinho. Conversando com o Adrianinho e a gente foi despertado a estarmos aproveitando as redes sociais, principalmente o Facebook, para falarmos alguns assuntos com relação à igreja, despertar. Aqui já tratamos sobre a questão da pandemia, a questão do diácono, a renovação ministerial diaconal, né? O diácono entendeu o seu verdadeiro papel na igreja, como diácono, como servo de Deus, né? Com o pastor Paulo Sérgio, da igreja, a igreja pentecostal Heróis da Fé, também o pastor Zé Nunes, também falando sobre o verdadeiro batismo, né? E a ceia do Senhor. E agora, a oportunidade de missões, entre outros temas que vamos estar desenvolvendo aí, em nome do Senhor Jesus. É a oportunidade também das pessoas não evangélicas, também que estão tanto nos meus grupos do Face, como também do grupo dos demais irmãos, ter acesso à igreja e ver a maneira responsável com que a igreja trata a palavra de Deus, né? E a gente tem surpreendido com esse trabalho. Pessoas que não eram evangélicas têm ficado, digamos assim, assustadas, porque pensavam outra coisa acerca da igreja. Achava a igreja muito fechada, muito restrita, muito no seu grupinho ali. E de um tempo para cá a gente vem notando que essas pessoas têm, digamos assim, mais aberta para receber a palavra. E fala realmente hoje. Pessoas que criticavam pastores, criticavam uma série de coisas, hoje já tem outra visão. Porque nós temos a oportunidade de ver o pastor aqui falando da sua preocupação, da sua, digamos assim, satisfação com as coisas que não estão dando bem com as suas ovelhas, mas que quer ver todo mundo bem, que quer ver a sua igreja bem, quer ver o seu povo bem, quer ver os seus membros sendo abençoados, a preocupação com as ovelhas, como família mesmo de Deus. E isso é gratificante. Só Deus mesmo não tem nada que consiga, na verdade, pagar essa alegria. Nós vemos essas pessoas que antes estavam avessas ao Evangelho, hoje já conseguem olhar para o Evangelho de maneira diferente. Isso é muito bom mesmo. Pastor, muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Vamos ter aí mais outros assuntos aí. Para mim é uma honra estar aqui junto com o senhor. Estivemos ali junto em Tianguá, aprendi muito com o senhor, muito mesmo, né? Apesar ministério diferente, mas sempre ali no conselho ali de ministro ali, né? Eu lembro de uma ocasião que estávamos na Câmara, em que o senhor nos representou ali, e eu nunca me esqueci e guardei, estava aqui procurando aqui para tentar lhe mostrar e não consegui achar. A defesa que o senhor fez da igreja naquele momento, sobre a questão da violência, que a igreja seria uma porta aberta para tentar ajudar as famílias que eram vítimas justamente da violência. Não consegui, quando encontrar, vou mandar para o senhor. Amém. Boas lembranças, né? Boas lembranças. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Compartilhem esse vídeo, compartilhem essa live, junto com seus amigos, junto com seus grupos. Em outras ocasiões, com certeza, o pastor Alexandre estará aqui junto conosco também, contribuindo com esta obra. E lá, a gente ora daqui do Brasil, ele ora lá dos Estados Unidos, e Deus responde lá dos altos céus para as nossas vidas. Amém. Abraço, pastor. Abraço para todos os irmãos. Consideração final, pode ficar à vontade. Amém. Deus abençoe. Amém. Abraço.